Amados, nesse tempo, Débora era juíza e era profetisa do Senhor, no tempo dos juízes. E aqui o Senhor vai dar um direcionamento para o profeta dele. O Senhor vai dar uma ordem para Débora com relação à guerra que Israel ia ter com os cananeus. O Senhor vai dizer que vai entregar os cananeus nas mãos de Israel. E queria usar o povo dele, o exército dele, especialmente um homem chamado Balaque. E a Bíblia diz que Débora, então, ela convoca Balaque para liderar o exército de Israel. E eu entendo, a Bíblia não nos fala, mas eu entendo que Balaque certamente deveria ser o comandante do exército de Israel. Um detalhe, fazia 20 anos que os cananeus dominavam Israel. Então, mas Débora vai convocar o comandante do exército, e eu entendo que foi uma ordem de Deus para esse enfrentamento. Eu quero analisar com a igreja dessa noite essa convocação feita a Balaque e também a postura dele diante da oportunidade que Deus estava dando a ele naquele momento. Primeira coisa aqui que o Senhor fala, nas instruções que Débora vai dar ao comandante do exército, diz para ele assim: ó, leva 10.000 homens, ajunta o povo, reúne o povo. Eu entendo aqui, irmãos, que um grande desafio estava pela frente, e o povo precisava estar unido. O exército precisava ser convocado, mas o povo precisava estar unido. Eu entendo, amados, que a obra do Senhor, ela é feita quando o povo está unido. A obra do Senhor era feita quando o povo está junto, quando o povo está ombro a ombro, um apoiando o outro, um sendo o suporte do outro. É assim que a igreja pensa. Quando nós entendemos essa premissa do estar junto, do trabalhar junto, de um sendo suporte para o outro, não um sendo, sabe, o tropeço para o outro, ou o acusador do outro, não. Nós precisamos caminhar junto. Eu digo uma coisa para vocês muito séria: o inimigo cairá diante do ajuntamento da igreja. Eu não tenho dúvida disso. O inimigo não resistirá quando o povo de Deus estiver juntos no mesmo propósito, direcionado pelo Senhor, pelo Senhor dos exércitos. Amém? Jesus disse certa vez que o mundo ia reconhecer, que o mundo ia crer que o Pai enviou o Filho, que o Pai enviou Jesus, quando o mundo disse o quê? A unidade do povo, a unidade dos discípulos, a unidade da igreja. Olha, a unidade gera nas pessoas uma certeza de que Deus é um com o Filho. Entende, amados? Isso é muito tremendo, né? Então, eu vejo assim que uma igreja, uma comunidade, ainda que pequena, mas se ela estiver unida, se ela estiver ombro a ombro, se ela ser um suporte um para o outro, essa igreja vai longe. Ela vai vencer todas as batalhas, todas as adversidades que se levantar contra ela. Eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso. Eu louvo a Deus porque eu tenho visto aqui nessa igreja, quando há uma convocação, quando há um ajuntamento, alguém pede para alguma coisa, para um trabalho, né? Ou para um ajuntamento, para levantar algum recurso, para alguma coisa, todo mundo se empenha. Eu louvo a Deus por isso. Isso é muito importante na vida da igreja. São essas coisas que fazem com que o inimigo fique envergonhado e o reino de Deus progrida, vá para frente, né? Eu quero analisar com vocês também a resposta de Balaque. Ele disse assim para Débora: olha, Débora, se você for comigo, eu irei. Mas se você não for,
eu caminhei. Eu entendo que aquela oportunidade, Deus estava dando para Balaque. Eu entendo que Deus estava querendo honrar Balaque, que já fazia 20 anos que não ganhava uma batalha, um líder do Senhor, um homem de Deus preparado, que o Senhor colocou ali para liderar o seu exército. Fazia 20 anos que eles estavam sendo envergonhados. Eu imagino que chegou o tempo daquele homem ser honrado. Deus fala com a sua profeta, mas a profeta era aquela que recebe a mensagem de Deus, mas transmite para o povo. E ela foi lá e transmitiu para Balaque. Balaque faz assim, 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 ajunta o povo. Deus mandou você juntar 10.000 homens para ir para essa batalha. Aí ele chega nela e diz assim: olha, eu vou, mas se você for, se você não for, eu não vou. Eu fico perguntando assim, por que será que muitas vezes, em alguns momentos da nossa vida, nos falta fé, nos falta coragem, nos falta ousadia para crer naquilo que o Senhor está falando, para crer naquilo que os profetas estão dizendo, e a gente deixa passar as oportunidades. Muitas vezes Deus está querendo nos honrar, mas por causa da nossa pouca fé, da nossa covardia, nós deixamos a oportunidade passar de ver a glória de Deus se manifestar, de ver o sobrenatural, de ver os milagres de Deus acontecer na nossa vida, no nosso ministério, na nossa comunidade. Porque muitas vezes nós fazemos como parar, que a gente não crê. Será que é Deus que está falando mesmo? Será que é Deus que está usando aquele profeta? Será? E nessa, quando há dúvida, não há ousadia. Quando há dúvida, mas não há, não há posicionamento para que Deus então possa operar um milagre. Talvez Balaque estivesse intimidado, porque o texto fala que os cananeus tinham 900 carros de ferro. 900 carros de ferro. Imagina um exército que estava sendo 20 anos já dominado. Que força eles tinham? Talvez não tinham mais carros, eram carros velhos, né? Engrenagem toda emperrada. E talvez Balaque olhou para essas dificuldades e não creu, e não se posicionou, e disse para ela que não iria se ela não fosse com ele. Entende, amados? Então, muitas vezes, nós não atendemos a convocação de Deus e as oportunidades passam. Fique atento, porque muitas vezes Deus vai colocar situações nas suas mãos. E às vezes a situação que você vai olhar e falar assim: mas como que eu vou fazer isso? Eu não tenho habilidade, eu não tenho capacidade. Mas Deus não está. Você acha que Deus não sabe quem você é? Será que Deus não sabe das suas limitações? Ele sabe. Mas por que é que mesmo assim Ele te provoca? Por que será que mesmo assim Ele manda a palavra para você se levantar, para você se posicionar? Sabe por quê? É porque no fundo, quem vence a batalha é Ele. Quem confunde os inimigos são eles. O que Ele falou para Balaque? Manda falar para Balaque, que eu vou fazer com que o exército do inimigo venha até ele. Ele nem falou assim: vai lá onde eles estão e eu vou dar vitória. Ele falou: não, fica aí, eu vou trazer eles até vocês. Sabe o que Deus faz? Eu vou fazer com que eles venham aonde vocês estão. Deus tem o poder de confundir o inimigo, mas e trazer os nossos pés, para que a gente possa receber a vitória do Senhor. Entende? Então, Deus quer ver isso em nós: coragem, ousadia. O Senhor havia dito, né, para ele: vai e eu darei nas tuas mãos. Olha a palavra de Deus. Diga para Balaque, né, para ele ir, porque eu entregarei, eu darei nas tuas mãos o rei da Síria, o rei dos cananeus, Jair, né, e o comandante do exército, que era Sísera. Por esta palavra, mas ele entende que o Senhor deseja que eu e você não fiquemos assim questionando, perguntando: mas Senhor, como
como é que eu vou conseguir fazer isso? Nós estamos aqui hoje, hoje é um dia especial na nossa igreja, porque a líder das mulheres fez uma convocação para as mulheres dessa igreja, para que elas multiplicassem o talento delas, para que elas acreditassem que Deus iria pegar, quem sabe aquele pouquinho que ela ia começar, mas que Deus iria multiplicar a partir da obediência. Primeiro, a partir da obediência. Obedecer a instrução, obedecer a um chamado. E depois que ela obedecer, mesmo ela dizendo que não vai ser possível, mas quando a gente está na direção sobre uma orientação do homem de Deus, da mulher de Deus, Deus vai fazer as coisas acontecerem. Deus vai fazer com que o milagre comece a acontecer, a multiplicação daquele recurso que é pouco começa a se multiplicar e virar muito. Por quê? Porque Ele é o dono de todas as coisas. Ele tem todos os recursos, nós só precisamos obedecer. Nós só precisamos crer que é Ele que vai fazer. Né? Algumas creio de prontidão, né? E já que na outra semana já estava multiplicando. Eu lembro, não era nem para fazer naquele dia, a irmã já chegou com as bênçãos, já entregou, falou, mano, não era agora. Né? Outras falaram, eu não consigo. Né? E veja o que o Senhor vai dizer aqui para frente. Bom, primeiro, por essa palavra aqui, eu entendo que a gente não precisa ficar analisando e questionando. Eu só preciso confiar, eu só preciso crer. Né? Crer que o Senhor vai fazer o milagre acontecer. Que Deus, através da nossa fé, da nossa disposição, Ele vai entregar, sabe, o inimigo nas nossas mãos. O que é o inimigo? São aquelas coisas que não deixam a gente acreditar em nós mesmos, que a gente é capaz, que eu posso fazer. Eu fico olhando para as minhas limitações e falo, Senhor, eu acho que não vai ser, não. Eu acho que não vai dar. Eu acho que eu não vou conseguir. Entendeu? Porque quando eu olho para mim, mas quando eu olho para o Senhor, para a palavra dele, ele fala assim, vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Lembra que por isso para Gideão? Gideão também falou que era fraco, Gideão falou que era o mais pobre da família, Gideão falou que ele não ia conseguir fazer aquela obra. O Senhor falou assim, aí o Senhor falou assim, já que eu sou contigo, então você destruirá os inimigos, porque eu sou contigo. Então você vai prevalecer, porque eu sou contigo. Então vai nessa tua força e eu vou ser com você. É assim que Deus fala conosco, amados irmãos. Né? Olha, eu entreguei a Sísera, comandante do exército de Jabi, nas tuas mãos. Sabe o que isso significa? Que Jesus, ele já conquistou lá na cruz do Calvário a derrota do maligno. Jesus já conquistou para nós lá na cruz a derrota do inimigo. Ele já foi derrotado. Ele foi exposto à vergonha pública, diz a palavra de Deus, que o Senhor cancelou o escrito de dívida que era contra nós, encravando na cruz. Quem podia fazer esta obra? Ninguém. Não havia um homem na terra que pudesse fazer esta obra. Somente o Filho de Deus poderia realizar essa obra. Ele já fez. Então o Senhor já entregou o inimigo nas nossas mãos, amados. Entendeu? E agora há uma convocação do Senhor para a nossa igreja. Nesse tempo, Deus está dizendo que vai fazer, que Deus vai entregar. Deus está dizendo para nós que Ele vai à frente. Há uma convocação do Senhor para a igreja dele, lá no Evangelho de Mateus. Ide e fazei discípulos. Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Ele que crê e for batizado será salvo. Ide. Eu não preciso ficar questionando. Eu não preciso ficar olhando para mim e falar, eu não tenho recursos, eu não tenho retórica, eu não sei falar. Eu preciso obedecer e crer que Deus vai mandar os recursos para mim realizar essa obra, porque já há uma convocação para a gente fazer isso, amados. E eu diria que essa é a principal obra da igreja.
Jesus já preparou tudo. Jesus já decretou a derrota do inimigo. Mediante a nossa obediência, mediante a chegada da igreja naquela pessoa que você vai evangelizar, vai falar do amor de Deus, o Espírito Santo vai tocar no coração dela, vai levá-la a crer. Porque você foi lá, às vezes você nem falou muita coisa, às vezes você nem sabia Deus falou muita coisa, mas o poder do Espírito Santo estava na sua vida. E às vezes um gesto seu, às vezes um abraço seu, um sorriso seu, pode mudar a história daquela pessoa. Mas se eu ficar acreditando, eu não sei, eu não faço, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu sou o menor, aí vai ficar difícil. E às vezes Deus está querendo honrar a gente. Às vezes Deus está querendo honrar a nossa igreja, honrar a nossa vida, nosso ministério, mas a gente fica dizendo, não vou, eu só vou se o pastor for, eu só vou se o irmão for junto, eu só vou se a Bíblia for, eu não vou. E aí, a gente não recebe a honra que Deus quer dar para nós, amados. Baraque fez isso. Baraque ele não quis ir. Ele falou, eu só vou, Débora, se você for comigo. O que a Débora escolheu para ele? Débora disse para ele, tudo bem, eu irei contigo, mas a honra dessa investida não será tua, porque o Senhor vai entregar a Cícera, o Senhor vai entregar a Cícera através das mãos de uma mulher. Tudo bem, Baraque, você não vai, você é o comandante do exército, mas Deus está dizendo que Ele vai usar uma mulher. Eu acho que Deus falou isso porque mulher é mais frágil. As mulheres, hoje tudo bem, hoje as mulheres estão indo para a guerra, mas mesmo quando as mulheres vão em guerra, elas são colocadas em postos diferenciados, por causa exatamente da fragilidade física mesmo. Então imagina que aquele homem preparado estava com medo. Aí Deus fala assim, tudo bem, pode ir, Débora, mas ele não vai receber a honra da vitória, porque Deus ia dar a vitória. A honra daquela vitória seria dada a uma mulher, a Jael. E foi exatamente isso que aconteceu. A Bíblia diz que eles vão juntos para a batalha, né? E Baraque luta bravamente. E ele vê os inimigos sendo derrotados um por um. Eu imagino que quando... Isso não está na Bíblia, eu fico viajando muitas vezes, né? Eu imagino que quando Baraque viu, presenciou que estava sendo fácil, os inimigos estavam sendo mortos um por um, eu imagino que ele deve ter se arrependido. Caramba, o que eu fui falar para ela? Por que eu me enfrentei? Olha o que Deus está fazendo, estamos ganhando a guerra. Que engraçado que, mesmo na omissão dele, né, na fraqueza dele, na falta de fé, ainda assim Deus o usou. Ainda assim Deus o usou à frente do exército para ganhar aquela guerra. Todos os inimigos foram mortos um por um. Só que o comandante fugiu. O comandante aqui do exército inimigo fugiu a pé. E ele foi atrás. Eu imagino que ele queria também espanhar. Agora ele saiu, né? Ele foi matando agora. Ele saiu atrás e ele queria matar o outro, porque ele queria aquela honra para ele, mas Deus falou com isso para ele. E a Bíblia diz que aquela mulher, aquele homem, né, ele entra num lugar onde havia aliança, ele podia entrar naquele lugar, eu imagino que era, não sei se era um país diferente, imagino que não, mas a Bíblia diz que era um lugar onde havia aliança com aquele povo. E ele entra e é recebido por uma mulher, na casa dessa mulher. Mas aquela mulher sabia quem era ele. Ele pediu abrigo, falou que estava cansado, pediu água, ela deu leite para ele, ele muito cansado, deitou ali e dormiu. E a Bíblia diz que aquela mulher foi lá e pegou uma estaca, e ele estava dormindo. Enquanto ele dormia, aquela mulher foi lá e cravou essa estaca nele, de tal forma que ele ficou, aquela estaca vazou por ele e pegou no chão. E quando Baraque chega, Jael, que é uma mulher, foi lá e falou assim: venha ver o que o Senhor fez. E ele já havia sido morto pelas mãos de uma mulher.
Olha o que Deus está dizendo, mas Deus tem um propósito e uma convocação para cada um de nós. Deus tem um propósito e uma convocação para a nossa igreja. Amém. E nós somos dele. E Ele quer nos honrar. Ele quer, sabe, nos dignificar. Ele quer nos honrar, Ele quer fazer isso. Mas eu preciso ter coragem. Eu digo que o Senhor, Ele tem preparado muitas vidas para servir a Ele. Aqui. Deus tem muitas vidas para trazer para este lugar. Eu não tenho dúvida disso. Nós só precisamos nos posicionar. Nós só precisamos obedecer ao Senhor. Ainda que eu não tenha recursos, ainda que eu olhe para mim e diga que eu não sou capaz. Mas Deus espera essa obediência, porque quem faz é Ele. Ele traz o menino até nós. Ele envia as pessoas até nós. Nós só precisamos dizer ao Senhor: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Usa-me a mim. Porque é Ele que faz todas as coisas. E Ele vai nos usar. Eu digo que Deus tem uma parcela. Deus, presta atenção. Deus tem uma parcela do povo dessa cidade para servir a Ele neste local. Neste local. E onde estão eles? Por que eles não estão aqui? Será que Deus não está nem aí? Será que Deus não quer honrar essa igreja? Deus quer. Ele está convocando a gente para isso. E aqueles que se posicionarem, Deus vai honrar. Deus vai multiplicar os talentos, o dom. Às vezes o dom está enferrujado, mas Deus quer multiplicar esse talento que Deus te deu. Cada um tem um dom, cada um tem um talento na obra do reino de Deus. Cada um de nós tem. Eu só preciso crer e confiar e obedecer. Aí as coisas vão começar a acontecer mais. Entendeu? Então, quem não se posicionar, quem não se prontificar e não acreditar nessa convocação, ele vai ficar sem a honra dessa conquista. Porque certamente Deus já preparou todas as coisas. Nós só precisamos obedecer. E aí todos nós vamos ficar honrados. Aí todos nós vamos nos alegrar com os feitos de Deus. Todos nós vamos dizer: nossa, como é que Deus fez isso? Puxa vida, a gente parece que a gente olhava e não via como. Olha agora. Lembra quando Pedro e os discípulos estavam pescando? Pescavam a noite inteira e nada apanharam. Mas o Senhor deu uma ordem doida para eles, né? Lança a rede do lado direito do barco, e você não pegar. Senhor, nós já pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas sob a tua palavra nós vamos lançar. E lançaram a rede, e a vida deles apanharam tantos peixes que precisaram chamar os outros barcos para ajudá-los. No momento antes não tinha peixe, mas agora tinha peixes, em quantidade absurda, porque Deus fez um milagre naquele dia, nem mais. Então, há um detalhe, vou terminar com esse detalhe no versículo 15, que a gente não leu. Diz aí: o Senhor derrotou a Císera e todos os carros e a todo o exército ao fio da espada diante de Balaque. Diz aí, o texto fala assim: Balaque derrotou o exército, todos os carros ao fio da espada. Não, o texto diz assim: o Senhor derrotou diante de Balaque. Diante de Balaque. Balaque teve que contemplar o feito de Deus, o milagre de Deus. Porque certamente foi a força de Deus, a unção de Deus na vida dos seus soldados que fez com que eles ganhassem aquela guerra. Entendeu?
Isso significa que o quê? É o Senhor quem peleja pelo seu povo quando a gente simplesmente obedece e vai. Quando a gente simplesmente obedece e começa a fazer alguma coisa, né? Então vamos acreditar. Amém, irmãos? Deus nos abençoe. Que Deus te levante, que Deus te fortaleça, que Deus te tire da zona de conforto, que você se posicione para ser usado por Deus.